Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Bombeiros do Paraná estimam que 30 pessoas podem ter sido soterradas pelo deslizamento de terra na estrada. Ana Zimmermann. Eric, o deslizamento atingiu 15 carros e 7 caminhões na altura do município de Guaratuba. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. A Justiça do Distrito Federal condena um padre por abusos sexuais. Gabriel Tibaldo. O padre foi condenado a 44 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável e violação mediante fraude. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com outros detalhes. O Recife suspende a vacinação infantil contra a Covid. Bruno Fontes. Olá, Eric. A vacinação das crianças de 3 e 4 anos foi suspensa aqui no Recife por causa da falta de vacinas da Coronavac. Daqui a pouco eu explico essa situação aqui no Brasil TV. Já o Rio de Janeiro retoma a segunda dose das crianças. Ana Paula Santos. Eric, a vacinação estava suspensa desde o dia 10 de novembro e foi retomada com a chegada de uma nova remessa com 27 mil doses. Já já eu volto com mais informações. Dados do IBGE mostram que o desemprego está em queda no Brasil. André Coelho. Eric, a notícia é boa, o mercado de trabalho continua se recuperando, mas ainda assim 9 milhões de pessoas continuam sem emprego. Os detalhes já já aqui no Brasil TV. Termina hoje o prazo para pagar a primeira parcela do 13º. Aline Costa. Eric, a primeira parcela do 13º salário foi depositada hoje na conta dos trabalhadores com carteira assinada. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. Hoje é quarta-feira, 30 de novembro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa falando do deslizamento de terra que arrastou carros e caminhões numa estrada do Paraná. Bombeiros estimam que pelo menos 30 pessoas podem ter sido soterradas. Quem acompanha é a Ana Zimmermann. Olá, Eric. As operações de busca são complicadas por causa do risco de novos deslizamentos. As equipes se concentram neste posto da Polícia Rodoviária Federal, que foi transformado numa grande base de operação. São bombeiros, policiais militares, cães farejadores, além das equipes da Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e da concessionária da rodovia. O Corpo de Bombeiros usa uma câmera com sensor de calor para tentar localizar as vítimas. A estimativa é que 15 carros e 7 caminhões tenham sido atingidos pela montanha de terra que desabou. Nós vamos colocar ali, né, na questão de vítimas que possíveis soterradas, nós estamos trabalhando agora com 30. A rodovia segue interditada e não tem previsão para ser liberada. Muitos voluntários ajudam, dando apoio a quem trabalha no resgate, trazendo doação de comida. E quem não pode seguir viagem também encontra ajuda. O exemplo é de uma pousada que abriu as portas para receber 50 pessoas que estavam num ônibus atingido pelo deslizamento. Eric Bank. Em Santa Catarina, 8 municípios já decretaram situação de emergência por causa da chuva. O André Pereira fala de Joinville, que é uma das cidades mais afetadas. Oi, Eric. Aqui em Joinville choveu cerca de 400 milímetros nos últimos 3 dias. Por causa desse grande volume de chuva, a cidade decretou situação de emergência e abriu 3 abrigos para receber essas pessoas que estão desalojadas. Em bairros como o Jativoca, na zona oeste da cidade, moradores só conseguem chegar em casa de barco, porque o local está alagado. A chuva também afeta as estradas aqui da região norte do estado. A SC 418 chegou a ser interditada por conta de deslizamentos de terra. O trecho é conhecido como a Serra Dona Francisca e a principal ligação entre as cidades da região também serviria como uma rota alternativa para quem viaja até o Paraná, já que a BR-376 também está bloqueada pelas chuvas. Como a chuva deve continuar no estado, a preocupação é com novos deslizamentos e alagamentos. A gente segue acompanhando essa situação. Qualquer novidade, trazemos aqui. Volto contigo do estúdio, Eric. O Espírito Santo já tem mais de 300 pessoas desalojadas por causa da chuva. Quem atualiza a situação é o Christian Miranda. Olá, Eric. Aqui no norte do estado, em Aracruz, a concessionária trabalha para refazer parte do trecho da BR-101 que acabou caindo na altura do quilômetro 170 depois que uma forte chuva atingiu aqui a região.
Linhares e Aracruz são as cidades que foram castigadas pela chuva de ontem para hoje. Foram 92 milímetros de chuva nas últimas 24 horas só em Linhares. Ruas ficaram alagadas, casas inundadas, pessoas tiveram os móveis estragados pela chuva. Teve lugar que a água subiu mais de 1 metro em Linhares. Alguns bairros ficaram sem luz e o abastecimento de água ficou comprometido. Atualmente, em todo o estado, 368 pessoas estão desalojadas e mais de 100 estão desabrigadas. São essas informações, Eric. Eu volto com você. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam uma redução de 11% no desmatamento da Amazônia. O Fabiano Vilela tem os detalhes. Olá, Eric. O sistema PRODES do INPE analisou 108 imagens de satélite registradas entre agosto de 2021 e julho de 2022, o chamado ano calendário do desmatamento, para estimar a taxa anual. A área desmatada representa uma redução de 11% na taxa de desmatamento com relação ao período anterior. Nesse período agora, a Amazônia perdeu 11.568 km² de floresta nativa, uma área equivalente a 2 vezes o tamanho do Distrito Federal. Os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia responderam por quase 90% do total desmatado. A taxa anual de desmatamento, medida pelo PRODES, serve de referência para a adoção de políticas públicas, balanço de emissões de gases de efeito estufa e ajuda na negociação de recursos internacionais para a conservação do bioma. Eric. A Polícia Federal fez hoje uma operação em Manaus contra um suposto crime de caixa 2 eleitoral. Quem acompanhou foi a Carla Mello. Oi, Eric. A Polícia Federal deflagrou hoje em Manaus a Operação Amor Fantasma. A operação investiga suposta criação de caixa 2 com verba eleitoral. Entre os investigados estão o ex-vice-governador do estado do Amazonas, Henrique Oliveira, e a sua ex-esposa, além de um empresário do ramo de comunicação aqui da capital. Para você entender melhor como a polícia iniciou essas investigações, a Adriana, que foi candidata a deputada federal este ano, recebeu uma verba eleitoral de 3 milhões de reais. De acordo com a investigação e informações do partido PROS, ela teria repassado 1,5 milhão para 3 empresas que são administradas pela mesma pessoa, que tem relação com o seu ex-marido, o Henrique Oliveira. Eric. O ex-vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, disse que a suspeita de caixa 2 é um equívoco e que está à disposição da Justiça. A Polícia Federal também cumpriu mandados hoje para combater o desvio de remédios que deveriam chegar aos Yanomami, em Roraima. Camila Costa. Oi, Eric. A estimativa é que mais de 10 mil crianças ficaram sem receber esses medicamentos e ficaram desassistidas. Tudo começou em novembro do ano passado, depois que o Fantástico e o Jornal Nacional exibiram uma reportagem mostrando a situação dos indígenas Yanomami, especialmente das crianças, com verminoses, malária e também desnutrição. Depois disso, o governo federal abriu uma licitação para contratar uma empresa que fornecesse os remédios. Porém, a investigação descobriu que menos de 30% dos medicamentos comprados foram entregues. Ao todo, são mais de 90 tipos de remédios diferentes e não se sabe o quantitativo total. Os envolvidos, diretores do Distrito Sanitário Indígena Yanomami, que é ligado ao Ministério da Saúde, e empresários falsificaram documentos para simular a entrega dos remédios. A gente tentou contato com os envolvidos, mas até agora a gente ainda não teve retorno. Eu volto com você, Eric. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram uma operação hoje em Pernambuco contra um esquema suspeito de desviar recursos de um programa de distribuição de leite. Jaira Lima. A operação investiga um desvio de pelo menos 8,5 milhões de reais num programa de distribuição de leite para pessoas pobres em Pernambuco. Estão sendo cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em 10 cidades. Além disso, o governo do estado também é alvo da ação. Foram apreendidos ao menos 2 carros de luxo, além de dinheiro, notebooks e celulares. De acordo com a Polícia Federal, entre os alvos estão empresários de um grande laticínio de Pernambuco, que criaram uma cooperativa de fachada para participar do programa Leite de Todos, custeado pelos governos federal e estadual,
no âmbito do programa Alimenta Brasil. Vamos ouvir agora Giovanni Santoro, que é chefe de comunicação da Polícia Federal. A suposta organização criminosa teria desviado parte dos recursos destinados à cooperativa e incorporado esses valores desviados ao patrimônio dos seus integrantes após atos de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal encontrou drogas dentro de encomendas na Central de Distribuição dos Correios de São Luís. Davi Araújo. Olá, Eric. A operação foi realizada hoje pela Polícia Federal no Maranhão para desarticular uma organização criminosa que utilizava a estrutura dos Correios para o envio e recebimento de drogas sintéticas. As correspondências vinham principalmente do interior de São Paulo e do Paraná para a capital maranhense. Foram apreendidas unidades de LSD, comprimidos de êxtase e frascos de lança-perfume. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão temporária. Os investigados foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. A operação, denominada Pseutes, tem relação com a mentira contada pelos investigados durante os depoimentos para tentar driblar a polícia. Davi Araújo para o Brasil TV. Ainda no Maranhão, bandidos fizeram reféns no assalto a uma agência bancária no interior do estado. André Souza. Olá, esse assalto foi cometido na cidade de Sítio Novo do Maranhão, que fica a cerca de 110 quilômetros aqui de Imperatriz. O trio de assaltantes chegou fortemente armado à agência bancária e chegou a trocar tiros com um segurança do local. Depois disso, eles renderam funcionários e clientes da agência. Foram cerca de 20 minutos de ação criminosa até que eles deixaram a agência acompanhado de 2 reféns e sacolas de dinheiro. Os criminosos fugiram pela zona rural, em uma estrada vicinal que leva até a cidade de Montes Altos, que também fica lá perto, e 8 quilômetros depois eles largaram os reféns juntamente com esse veículo que foi utilizado na ação. Inclusive eles colocaram fogo no veículo. André Souza de Imperatriz para o Brasil TV. Criminosos explodiram 2 bancos em Garrafão do Norte, na região nordeste do Pará. Noriel Magalhães. Olá, Eric. Esse assalto na modalidade Novo Cangaço aconteceu por volta da 1h30 da madrugada de hoje, aqui no município de Garrafão do Norte, na região nordeste do Pará. Os bandidos, que estavam fortemente armados, atacaram simultaneamente 2 agências bancárias que ficam na mesma rua no centro da cidade. Os bandidos chegaram ao município em 2 carros. Eles fizeram vários disparos contra a delegacia de polícia civil e usaram explosivos para abrir os cofres das agências da Caixa e do Banpará. 2 carros e até uma ambulância foram incendiados pelos criminosos em pontes para impedir o acesso das polícias civil e militar ao município. Na zona rural de Garrafão do Norte, o bando trocou tiros com policiais que fazem buscas na região. Volto com você, Eric. A Justiça do Distrito Federal condenou um padre acusado de abusos sexuais contra 5 menores de idade. O Gabriel Tibaldo tem as informações. Olá, o padre Delson Zacarias dos Santos foi condenado a 44 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável e violação mediante fraude. Segundo a denúncia, o padre atuava na paróquia de Sobradinho e praticava atos libidinosos contra meninos que na época trabalhavam como coroinhas. Eles auxiliavam o padre nos trabalhos da igreja. E em depoimento, uma das vítimas disse ter sofrido abusos desde os 13 anos. Agora ele deve cumprir a pena em regime inicial fechado e não vai poder recorrer em liberdade. O processo está em segredo de justiça. A defesa do padre Delson Zacarias dos Santos informou que ainda não teve acesso à sentença. A seguir, termina hoje o prazo para pagar a primeira parcela do 13º. Aline Costa. Eric, a primeira parcela do 13º salário foi depositada hoje na conta dos trabalhadores com carteira assinada. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta falando de vacinação contra a Covid. A Prefeitura do Recife suspendeu a vacinação das crianças de 3 e 4 anos e quem explica é o Bruno Fontes. Oi, Eric. Essas doses deixaram de ser aplicadas ainda no dia de ontem. De acordo com a Prefeitura do Recife, inclusive eu estou aqui em frente à Prefeitura, essa vacinação de crianças de 3 a 4 anos, ela foi interrompida, foi suspensa por enquanto,
por causa das doses de Coronavac que estão faltando já na capital pernambucana. O Recife disse que recebeu, na última remessa, 1.300 doses da Coronavac. Em menos de 5 dias, essas vacinas acabaram aqui na capital pernambucana. O governo do estado de Pernambuco disse que pediu ao Ministério da Saúde 100 mil doses, só que só recebeu 40 mil doses. E o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, confirmou que enviou para o Recife 40 mil doses, apesar do governo de Pernambuco ter pedido esse estoque de 100 mil doses. O Ministério da Saúde disse que distribuiu para todos os estados de forma igualitária e proporcional. Eu volto com você, Eric. Já o Rio de Janeiro retomou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid em crianças de 3 e 4 anos. Ana Paula Santos. Oi, Eric, boa noite. Tivemos uma manhã de vacinação muito tranquila aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje, os 67 postos da cidade retomaram a vacinação para crianças de 3 a 4 anos. A vacina aplicada é a Coronavac. Desde o último dia 10 de novembro, os pais estavam esperando pela retomada e só foi possível com a chegada de uma nova remessa com 27 mil doses da vacina. Lembrando que aqui na cidade do Rio de Janeiro continua suspensa a vacinação para esta faixa etária para a primeira dose da vacina contra a Covid. O que foi retomado hoje é apenas a segunda dose. Eric. Dados do IBGE mostram que o desemprego está em queda no Brasil, mas ainda atinge 9 milhões de pessoas. André Coelho. Olá, Eric. Olá, amigos do Brasil TV. A boa notícia é que a taxa de desemprego continua caindo. Agora, no trimestre encerrado em outubro, o número ficou em 8,3%, uma queda de quase 4 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, são 9 milhões de desempregados nesse período, embora a taxa esteja no menor patamar desde julho de 2015. Segundo o IBGE, em outubro, houve um aumento de 2,3% no trabalho com carteira assinada, um bom sinal para a recuperação do emprego formal. O emprego sem carteira também subiu 2,3%, com mais de 13 milhões de pessoas ocupadas nessas condições. A informalidade teve queda, mas o país ainda tem 39 milhões de trabalhadores informais, ou seja, uma grande quantidade de pessoas sem conseguir melhores oportunidades de trabalho. Volto com você, Eric. Os empregadores têm até hoje para pagar a primeira parcela do 13º salário. Quem conta é a Aline Costa. Oi, Eric. Os trabalhadores com carteira assinada receberam hoje o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Os valores devem injetar cerca de 250 bilhões de reais na economia brasileira. Essa primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha. Já a segunda parcela precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Lembrando que cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. Quem não receber a primeira parcela até a data limite deve procurar o RH da empresa, a Superintendência do Trabalho, ligada ao governo federal, ou o Ministério Público do Trabalho, o MPT, para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria. O empregador que não respeitar o prazo ou não realizar o pagamento poderá ser multado. Eu volto com você, Eric. Começou hoje o processo de beatificação de Padre Cícero, o fundador de Juazeiro do Norte, no Ceará. Edson Freitas. Oi, Eric. Olha, hoje é um dia muito importante para a região do Cariri, no sul do estado do Ceará, especificamente em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, Padim, como a gente costuma chamar. Porque a partir de hoje já começa o processo de beatificação e canonização do Padre Cícero Romão Batista. Esse processo era muito esperado pelos católicos, pelos devotos do padre, porque o Padre Cícero é uma figura importante aqui para a nossa região. Ele fundou a cidade de Juazeiro do Norte, nasceu na cidade do Crato, vizinha, e veio para cá, enxergou em um vilarejo um grande potencial. E hoje a cidade de Juazeiro do Norte é considerada uma das maiores do interior do Ceará. Agora será necessário a comprovação cientificamente de um milagre para que a beatificação aconteça de fato. Lembrando que o Padre Cícero já é considerado santo para muitos nordestinos, para muitos devotos que visitam a cidade de Juazeiro do Norte. Eric, é com você.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite e até amanhã.